Eu estou iniciando a gravação do trabalho para a matéria de Introdução à Computação. Meu nome é Robson e eu vou falar um pouquinho sobre a lógica matemática como fundamento da computação. Para abordar esse assunto, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da lógica matemática até o momento que ela pode ser de fato usada como fundamento para a computação. Voltando para o final do século XIX, temos que o objetivo dos matemáticos da época era obter um certo rigor conceitual nas noções de cálculo infinitesimal. Vale ressaltar que infinitesimal é basicamente o que diz respeito às ideias de limite, continuidade, infinito matemático e alguns outros conceitos dessa área da matemática. Ou seja, eles estavam buscando uma redução dos conceitos fundamentais da análise aos conceitos da aritmética. Simplificando essa sentença, a gente tem que os conceitos fundamentais da análise se trata da matemática que tem como base a teoria dos números reais, sendo os números reais aqueles números que englobam todos os outros conjuntos, ou seja, números negativos, números positivos, o próprio zero, as frações e alguns outros. Enquanto o conceito da aritmética é a matemática que tem como base os números naturais, por extensão dos números racionais, sendo que os números naturais são aqueles que vão de zero ao mais infinito. Frege, Cantor e Russell e alguns outros matemáticos da época, não se convenciam da naturalidade da base constituída pela aritmética. Eles estavam buscando uma base um pouco mais profunda, reduzindo o conceito de números naturais ao conceito de lógica de classe. Essas teorias acabaram se tornando fundamentais para a matemática, porque elas buscavam saber se existia ou não um procedimento capaz de resolver todos os problemas de uma determinada classe. Dessa forma, esses esforços acabaram resultando na fundamentação da teoria da ciência da computação, que acabou sendo bastante usada por Turing posteriormente. Quando a gente fala do princípio da computação, é muito importante que a gente cite o Alan Turing. Por isso que eu vou fazer uma breve biografia, uma breve introdução de quem foi ele. Alan Madison Turing, conhecido como Alan Turing, nasceu na cidade de Pendigon, na Inglaterra, em 23 de junho de 1912. Ele estudou na escola de Stanford e desde pequeno ele demonstrou um certo interesse pela ciência e pela lógica. Graduando-se em matemática um pouquinho mais tarde, na sua maioridade, no ano de 1981, pela Universidade de Cambridge. Ele morreu em 1954 por intoxicação de cianeto, aos 41 anos. Hoje é considerado por muitos como sendo o pai da computação. Turing teve um papel fundamental para o desenvolvimento da lógica matemática e na aplicação dela na computação. Falando um pouquinho agora sobre o artigo que Turing escreveu, ele foi inicialmente motivado pelos resultados de Gödel e o problema da decisão. E aí ele começou a tentar caracterizar quais funções seriam capazes de serem computadas, que era justamente o que os matemáticos que vieram antes dele estavam tentando fazer. O que acabou resultando no seu principal trabalho acerca desse assunto, que se encontra documentado nesse artigo, Computable Numbers with an Application to the Entscheidung Problem, que pode ser traduzido para o português como em números computáveis com aplicação ao problema de Entscheidung. Esse artigo foi publicado no ano de 1936. Nesse artigo ele mostrou como pode ser possível executar operações computacionais sobre o teorema dos números, por meio de uma máquina que tinha as regras de um sistema formal. Essa máquina teórica se tornou um conceito-chave para a teoria da computação. Nesse artigo, Turing também descreve como conseguiu criar uma conceituação matemática da noção de algoritmo, através dos cálculos mentais. É importante lembrar aqui também que o Turing ele desenvolveu os algoritmos baseando-se na forma que o ser humano
resolvia um cálculo, resolvia uma conta. Dessa forma, o Alan Turing ele vai definir cálculo mental como transformações de números em uma série de estados intermediários que progride de um para o outro, seguindo regras fixas, até que a gente consiga encontrar uma resposta. Basicamente é o que a gente entende como cálculo mental. Durante esse processo de fazer o cálculo, a gente pode fazer anotações com lápis e papel, alguma outra forma de escrever, para que a gente acabe não se perdendo. A diferença do cálculo mental para os algoritmos é que quando a gente fala de algoritmos, sabendo que ele vai ser implementado numa máquina, e essa máquina vai ter que fazer esse procedimento, a gente tem que focar em ser mais específico e remover as ambiguidades. Tanto no cálculo mental quanto no cálculo, nessa mesclagem do cálculo mental com a escrita, com as anotações, a gente ainda tem uma certa ambiguidade, a gente ainda falta um pouco da especificidade. E isso no computador é um pouco difícil de acontecer, porque se o computador entende mais de uma informação como verdadeira, ele acaba dando erro no final das contas. O sistema formal automático trabalhado nesse artigo pode ser definido como o dispositivo físico que manipula automaticamente os símbolos de um sistema formal, seguindo claras suas regras. Essa máquina acabou sendo não só uma prova de que esse tipo de máquina poderia ser feita, que era o que os matemáticos, como eu disse, os matemáticos da época buscavam, mas também um exemplo da sua teoria da computação. Pode-se dizer que a máquina de Turing universal pode emular qualquer computador atual, dos supercomputadores aos computadores pessoais, desde que não importe o tempo empregado para essa tarefa. Até porque os processadores mecânicos da máquina de Turing acabam sendo mais lento do que os computadores que a gente usa no dia a dia, devido ao hardware. Sendo assim, podemos afirmar que, para qualquer procedimento computacional bem definido, a máquina de Turing universal consegue simular através de um processo mecânico o que esse computador fez. Foi através dessa máquina de Turing que a gente teve a primeira impressão do que é computar algo. E aí está a importância de Turing para a computação. O conhecimento de Turing para a Segunda Guerra. Uma das mais conhecidas aplicações da prática da obra de Turing, foi a máquina para desvendar o código da Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os anos de 1940 e 1941, o governo inglês mostrou um certo interesse pelo conhecimento que o Turing tinha na computação e acabou convocando ele para trabalhar para o serviço secreto inglês. O objetivo é que eles pudessem desenvolver um sistema capaz de decifrar as mensagens secretas das forças alemãs, que se comunicavam através de mensagens criptografadas. Turing ele foi acompanhado de alguns outros cientistas matemáticos e conseguiu desenvolver um sistema capaz de descriptografar as mensagens alemãs, possibilitando posteriormente que o governo inglês e os aliados tivessem uma vantagem estratégica sobre os seus inimigos e acabassem conseguindo ganhar a guerra mais tarde. O trabalho de Turing acabou sendo documentado no filme O Jogo da Imitação, esse filme de 2014, onde Turing foi interpretado por Benedict Cumberbatch. O filme basicamente mostra todo o processo da criação da máquina que Turing trabalhou durante a Segunda Guerra e como que ela funcionava para combater a criptografia alemã. Esse filme já tem mais de até 8 indicações ao Oscar.